boa tarde, boa noite, bom dia. Tá começando mais um Grilo Show. E hoje a gente vai cumprir aqui, digamos, uma missão que foi também aquela proposta para que esse programa e podcast acontecesse. Como eu já falei algumas vezes, várias famílias autistas apoiaram e ajudam aqui. E as dificuldades da gente, que é família atípica, é grandiosa. Hoje eu tô aqui com um casal. Esse casal já tá há 13 anos juntos, 7 anos de casamento. E deste amor nasceu Teco, o Theo, que é também um garotinho autista, assim como o Raul, meu filho. E a gente vai conversar sobre isso. Tô aqui com o Thiago, que é formado em mecatrônica. Ele é um trabalhador da ROD aqui em Santo André, um operário, literalmente, um líder de produção. Uma pessoa incrível, conhecido também palmeirense. E estou com a Cris, que é a mãe do Theo, tamanho atípica, uma pessoa extremamente esforçada, estudiosíssima da causa, como todos os pais atípicos. A Cris tem formação em moda e, nesses momentos que a gente sabe como é, teve que parar um pouco a carreira para dar atenção ao Teco. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de como é difícil não ter suporte e tudo mais. Bom dia, Cris. Bom dia, Denis. Tá bem? Tô bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai saber a hora que depende. Bom dia, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, Denis. Prazer estar aqui com você, viu? Da hora. Felizaço de estar aqui com vocês. Bem, vocês são das famílias que estão possibilitando isso aqui acontecer de certa forma, porque sem o esforço de vocês aí e tal também, isso não estaria acontecendo. E eu acho que, como eu falei para vocês fora do ar, esse capítulo aqui tem uma responsa nossa de a gente ser um pouco de porta-voz também das famílias, porque a gente sabe, né, o que a gente passa. E Sim. Não é fácil, né? A gente fica aí horas e horas, às vezes, nas terapias, conversando ali, dividindo, né? Fazendo a nossa terapia também, né? Que a gente conversa bastante. É importante também, né? Sim. E dividir muitas das dificuldades. A gente vai dividir aqui um pouco, vamos falar disso. Beleza? Beleza. Gente, então assim, como vocês sabem, o Raulzinho teve aquele diagnóstico ali também, foi uma precoce. O de vocês vão falar um pouquinho, eu sei que também foi cedo. E o diagnóstico é uma parte que impacta a gente, né, mano? A gente já conversou várias vezes, tem gente que ainda não aceita, às vezes que é aquela coisa que parece muito absurdo mesmo, né? Mas, tipo, só que é difícil para algumas famílias, né? Que tem aquela coisa da expectativa. E aí vamos começar a falar um pouco disso, pode ser? Pode ser. Assim, como foi para vocês? Tipo, eu sei que todo pai e mãe tem uma expectativa, né? Aí ele descobre que é menina, aí tem a expectativa que é menino, depois não sei o que e tal. Mas dentro desse turbilhão que as expectativas e tal, e depois do diagnóstico, como foi isso pra vocês, assim? Fala aí, Cris, começa aí, você Vamos que é essa lá. mulher guerreira, bora. Primeiramente, obrigada, de verdade, Denis. É um espaço que a gente, dentro da clínica, a gente sempre fala, nossa, seria tão bom ter esse espaço para poder passar para os outros pais, para as pessoas, como que é o nosso dia a dia, e principalmente também o que as nossas dificuldades, né? Sim. Enfim, pra gente, o Theo, quando ele nasceu, ele foi assim, tudo muito tranquilo no sentido de desenvolvimento. Mas eu percebi assim, que, por exemplo, ele balançava bastante no sofá, quando ele tinha 6 meses. Certo. E aí eu fui na médica dele e ela falou assim, não, isso é normal. Imagina, uma criança tá se ninando, isso é normal. Só que isso, a gente tinha uma singularidade nisso, sabe? Você percebia que era um movimento repetitivo, mas ao mesmo tempo... mais diferenciado, mais assim. diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dele estava dentro do esperado, né? Andar, né? As primeiras... O balbuciar estava dentro do esperado, né? O bater palma... Tudo dentro do esperado. Tava conseguindo responder alguns estímulos ali que então tá Isso, indo, estava né? dentro do esperado. Porém, quando a gente entrou na pandemia... a gente começou a ficar isolado muito, né? A gente se isolou bastante. E aí a gente já não tinha mais a realidade do que era esperado e do que não era. Verdade. Concordo? Porque você começa a ficar incógnito, né? E aí a gente também nunca criou nenhuma outra criança. Então a gente também não tinha parâmetros. Sim. Então, a partir de 1 ano pra frente, a gente já não tinha mais... Que quando é bebezinho, você não espera que... Sim. Né, um balbucio, enfim. Mas quando ele começou a gente entrou na pandemia, ele fez 1 ano na pandemia. E aí nós já não tinha mais esse parâmetro. Quando deu uma amenizada na pandemia... Que começou a sair de novo. Começou assim, pelo menos o prédio liberar, certo, sabe? Sim. Nessa hora, eu tive a possibilidade de entrar, conhecer uma outra criancinha da mesma idade do Theo. E nesse momento eu vi que tinha um mar. Uma discrepância, né? Era uma discrepância muito grande, principalmente na parte da fala. Então, assim, alguns comportamentos que eram um pouquinho rígidos para a idade do Theo. E tem uma parte, né? Como tem um comprometimento social,
A gente nota muito isso, né? Muito. Nossa, Quando você é pai, eu te falo assim, mas peraí, aquele molequinho longe tá você já vê uma respondendo, diferença. tá dando risada. Sim. Ele tá perguntando as coisas pra mãe dele e o meu tá, tipo assim, né? Olhando pro céu, né? Exatamente. olhando pro ventilador e pirando, né? Felizão. Sim, Exatamente. girando, tá. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que tinha muita assim, discrepância. A gente foi na mesma médica, e, doutora, né? Ela é pediatra do Theo. Doutora, né, o Theo, ele não fala, ele já tem 1 ano e 8 meses, ele não fala nenhuma palavra, ele quando ele tá perto de outra criancinha, ele fica isolado. Essa doutora, ele não tem nada. E a gente saía do consultório com um sentimento de... Estávamos procurando alguma coisa, que nós estávamos... Que vocês estão caçando Isso. pelo em Procurando ovo, alguma né? coisa, Aquela isso. sensação horrível que acontece direto com todo mundo. Comigo também foi assim. Isso, que a gente tá, assim, nós estamos procurando algo que não existe. Só que, assim, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Por quê? Porque aí já entrou uma seletividade alimentar severa. Já começou alguns alimentos nem Ele já começou assim... que a vaca tussa. algum Isso. isso. E aí, quando a gente começou... Aí a gente levou ele pra escolinha, ele passava o dia todo deitado, com o ouvido no chão, mexendo num carrinho. Aí começa a ficar discrepante mesmo os comportamentos, né? Mas ainda assim, a gente levava na médica, a cada, assim, 1 mês ou cada 2 meses. E a negação. E não era nada. Vou aproveitar só um parênteses, que acho que é importante a gente falar com a audiência também. Isso é duro de falar, porque, assim, talvez muitas pessoas que são técnicas vão ficar bravas. Mas, assim, como por conta dessas questões que você tá falando agora, foi onde eu peguei e falei assim, mano, eu vou estudar, velho, tá ligado? Porque, tipo assim, quando eu percebi que meu filho não ia ter o diagnóstico, e eu já tinha percebido que os marcos de desenvolvimento dele não estavam sendo alcançados, eu falei, mano, isso aqui não é normal, velho. Aí, alguns médicos falavam um absurdo, inclusive, alguns profissionais, né, técnicos. Ai, mas é a pandemia. Mano, eu sou professor de história. Eu falei assim, mano, o ser humano, na Idade Média, tinha isolamento social também, às vezes. E a criança não deixava de falar por causa disso. As crianças falavam, tipo, tá ligado? Como que ele aprendeu a falar, então? Aí Dentro tem de casa tem conversa, né? Então, vai ouvir. não faz sentido, né? Tipo assim, não faz sentido. E outra, aí o moleque vê clipe e tem uma boca mexendo. Tem você falando, mano, tem a ver, não faz sentido. Aí, mas não tá brincando com outras crianças. Mas tipo, nem sempre você brincou com outras crianças. Eu tenho amigo que é filho único. Então você começa a ver que não tá... Parece absurdo aquilo que tava... E é mesmo. Assim, e aí eu fui em especialista, especialista do desenvolvimento infantil, todos naquela negativa. Aí, só o parênteses é o seguinte, a realidade é a seguinte, gente, ó. Procurem um profissional que seja especialista em autismo. Não significa porque a pessoa é médica, ela sabe de autismo. Exatamente. Inclusive neurologista, às vezes. Tá ligado? Porque o que é mais absurdo, você vê, como eu tô na área da educação, eu sei dos marcos de desenvolvimento por causa da educação. E nem é medicina, gente. É marco de desenvolvimento infantil, é só isso. E tem que ser esperado, como já conversou em outros vídeos. Então, esse parênteses da crise é importante, você vê, ó, o sofrimento da família. Porque você tá vendo que tem alguma coisa, você começa a se sentir mal com aquilo, não é verdade? E o profissional para ajudar acaba te atrapalhando. E a gente saía com um sentimento, assim, um sentimento de... Não era nem um sentimento de alívio, e nem um sentimento... Era um sentimento de, nossa... De frustração. De frustração. Mesmo, né? E só retomando, então, assim, quando essa médica ficou doente... na pandemia, eu acabei levando ele em outro médico, por conta de eu estava trabalhando nessa época e eu precisava levar ele porque ele estava com uma gripe. E aí, nesse médico, era um senhorzinho, o Dr. Breno. E ele olhou pro Theo, ele fez a consulta, né? Quando ele terminou a consulta, ele falou assim, mãezinha, com 2 anos e meio, já era para ele atender seu comando. Então, assim, já era pra ele assim, sentar quando você pediu pra ele sentar. Aí o médico foi sensível. Ele foi bem sensível, ele falou assim, olha, eu não tenho, a minha capacitação, não posso dar diagnóstico. Mas eu quero que você vá num neurologista, porque a medicina, ela tem uma linha muito tênue do que é esperado, do que não é, do que a gente precisa fazer, do que não precisa. Então, ali, eu desabafei ali. Eu falei, doutor, eu sempre imaginei que tinha alguém... encontrou ele. Ufa! Alguém me ouviu. Né? E aí, ele me passou um encaminhamento pro neurologista. E nunca mais eu fui na médica anterior do Theo. Normal, né? Porque aí você fala, mas aí... que não tá se atualizando. Isso. Né? E aí, quando a gente foi no neurologista, o doutor, ele ficou 1 hora conversando comigo. Então, ele sentou e me ouviu. Certo. Mas ele olhava o Theo também, mas ele me ouvia. E aí, você já vê que é um profissional gabaritado. Porque essa parte aí, pra dar o diagnóstico, é fundamental, que é a anamnese. Sim. Porque o autismo é a anamnese. Pais, né? É ouvir os pais, quem tá na cerca e observar a criança. Né? A seguinte consulta diagnóstico de autismo. Exatamente. Ou de
outros transtornos. Exatamente. E aí ele olhou o Theo, ele conversou comigo e ele disse: olha, mãe, a gente só vai fazer alguns exames para descartar outras questões, né, no Certo. sentido do cérebro, mas assim, é 100% de chance que ele tem autismo. E ali eu saí do consultório. É um baque, né? Era Assim, mas é um um- alívio ao mesmo tempo, Mas né? era um alívio. Mas assim, pra mim foi um alívio de imediato, porque eu falava assim, nossa, agora eu sei aonde eu preciso ver, sabe? Assim, aonde eu preciso prestar atenção. Me deram uma lanterna, eu tava no Isso, escuro. isso. Essa é a sensação maior, né? É. E o medo também dá, porque é um mundo diferente. Você não sabe o que você vai enfrentar. Tipo assim, é outro preparo, É, né? outro Eu tava me preparo. preparando pra ser pai, mas agora eu vou se Sim. preparar pra ser pai de autista, Isso. né? Só que assim, o que acontece? Essa parte, ela é boa. Só que a parte ruim, ela vem em seguida. Sim. Que é o quê? Todas as negativas que você recebe. Nossa. E aí a gente lida... Porque assim, a parte de você descobrir que é autismo já foi uma luta. Então, assim, Sim. a gente está falando de questões de médicos, né? E várias questões. Quando você descobre que você tem o diagnóstico em mãos, você tem aquele alívio de, não, vamos começar. Sim. Só que você vai começar como? Da onde? O quê? Da onde? Aí dinheiro, né, gente? E aí, sim. assim, vai começar da Vai, né? onde, o quê, como. E aí, qual que é o primeiro passo que a gente teve? Foi mandar mensagem pro convênio. Olha, eu tenho aqui um laudo de 40 horas de terapia, né, que meu filho precisa. Ó, aí detalhe, e de primeira vocês conseguiram esse laudo com 40, Com 40 né? horas. Que é fundamental, porque tem muito profissional também que não tem essa noção. E aí tem dois aspectos importantes de apontar na sua fala. Primeiro, o médico. Ele poderia sim ter laudado, porque eu já li respalda ele, independente se ele é clínico geral ou não. Inclusive no SUS, tá, gente? Então, assim, todo médico que não lauda teu filho, sendo que ele tem os sintomas segundo o DSM, ele já tá te enrolando, porque ele tem sim. Vai buscar na lei, que é seu direito. E uma outra parte importante. Aí tem uns que vão lá e quer dar 20 horas de terapia, quer dar 16 horas de terapia, quer dar 20 horas. Não existe. Cientificamente falando, são 40 horas, que pode ser subdivididas de 20 horas na terapia em si, multidisciplinar, e as outras 20 horas junto na escola e outros ambientes com a T, que deve ser especialista em aba, todos os profissionais. Só pra fazer esse adendo que é importante. Sim, sim. Mas, desculpa, pode continuar. Não, mas é importantíssimo. E aí, o que acontece? O convênio já deu uma negativa, dizendo que não estava Rol da ANS? na Rol da ANS, o que é mentira. que é mentira. O que é mentira, porque isso está no Rol da ANS, sim. Alerta, mentira. Mas como era mais fácil você dar uma negativa e deixa que eles resolvem, deixa Sim, que eles isso se aí. virem. Então, assim, só que assim, imagina você tá em casa com uma Mano do criança que acabou de receber o laudo de autismo. E no caso do Theo, teve um adendo. Por quê? Porque o Theo tinha uma questão de ouvido também. Ah, que depois ele teve, né? Isso, que precisa até fazer Que era uma outra cirurgia questão, nele, que mas não uma era outra a ver com questão. autismo, mas era um Isso, só que um naquele problema. momento ele teve um pouco a ver, por quê? Porque como o Theo ele não tinha comunicação, então imagina você ter uma criança que ela está em crise o tempo todo, ele tinha crise o tempo todo porque ele não conseguia dizer que ele estava com dor de ouvido, e aí o que acontecia? Ele passava a morder a gente. Então, então imagina você receber o diagnóstico, Muitas e aí você tem agressões, uma né? criança que mordia o tempo todo, e ele mordia por dor, e ele não conseguia dizer que estava com dor. Nós não entendíamos o que era autismo, nós não entendíamos ainda o que Se era... ele vocês estavam ainda. Absorvendo nós ainda, estávamos né? digerindo, Porque a gente e tava ao- no sistema de luto. Sim, de certa Até forma. passar, até a gente investigar, é complicado. E aí, o que aconteceu? Então, nesse período, por isso que eu marco bastante, você ter uma negativa do convênio, ou você ter uma oposição de não terapia para o seu filho, Nossa. é muito triste, porque você tá vendo uma criança que... Cruel. É cruel. Crueldade E, pura. e eu lembro que eu E chorava eles com bastante. lucros exorbitantes, né? Falando que não tem, né? Porque todos os dados indicam os lucros exorbitantes dos convênios médicos. Exatamente. E assim, Denis, você, como fala, buscar uma terapia para o seu filho, é você não encontrar. O seu filho não conseguir se comunicar. Ele acaba mordendo você, todas as pessoas que estão ao redor, não conseguir ter o mínimo de atenção. E vem cá, e só a gente sabe, porque eu também já tô muito mordido. Inclusive, eu tô com uma mordida, ó, que saiu, acho. Cadê? Saiu agora a marca da mordida do Raul do meu braço. E a Ficou- comunicação Porque assim, e outra, tomar uma mordida de alguém que você tá cuidando. é Sim. difícil. Só que é agredido e tal. E assim, ao mesmo tempo, você sabe que aquela agressão não tem a ver com um sentimento de querer te agredir. É por não conseguir se É comunicar. o desespero de querer É falar. o desespero de, né? de querer falar.
E, assim, agora que a gente já tem mais noção, que a gente conversou bastante também disso, né? De ouvir autistas adultos, que depois se tornaram verbais, de falar, meu, imagina você estar preso dentro de você, todo mundo à sua volta falando um monte de coisa que não tem nada a ver, você entender e não conseguir falar. É esse sentimento, é horrível. Preso numa jaula, não consegue sair. E ao mesmo tempo, Denis, tem um sentimento de luto que eu acho muito importante falar sobre ele. Por quê? Porque, assim, as pessoas, elas têm a leve impressão de que, não, eu queria o meu filho e ele vai ser o que ele quiser e tamo junto. Só que quando você recebe um diagnóstico, você percebe que não. Você sempre imaginou, nem que for lá no fundo, jogar futebol com ele. Algumas Você sempre expectativas imaginou comuns, né, das isso. Você famílias. sempre imaginou, por exemplo, ir à praia com ele. Né? Não são expectativas gigantescas, mas você imaginou. Ai, não, vou descer no parquinho com Tem ele. uma conversa saindo da escola. Uma conversa no... Como foi seu dia na escola? E ele filho? falar bonitinho, papai, hoje eu joguei. Isso aí. Sim, sim. E a gente não tem essa. A gente não tem. O nosso é diferente. A gente tem isso, mas depois a gente só descobre depois e é Só depois. diferente. E é diferente. E aí, o que acontece? Mas naquele momento que você descobre o diagnóstico, que você percebe, será que eu vou conseguir fazer isso um dia? Nossa. E então, imagine tudo vários que a gente impactos. imagine que a gente já passou da questão do convênio, da Sim, questão sim, da sim. comunicação, e aí você junta a sua expectativa, né, do Entendi. que você está vivendo, do que você imaginou para o seu filho, e você imaginar, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? E aí entra uma outra parte também, que é uma parte que aí é mais de cada pessoa, né? Mas para mim aconteceu isso. A nossa culpa. A gente Esse passa sentimento. a ter um sentimento de culpa, de achar alguma coisa que você fez. Ai, será que eu tomei essa medicação certa na gestação? Ai, será que eu fiz isso? Isso aí é horrível. E fazem isso com a gente também, né? Fora Viu que, quem tá na pai ou tá na mãe? Como se houvesse um culpado no isso aí. negócio, nada a ver, Exatamente. assim, absurdo, né? Tipo, Exatamente. Já você se sente culpado já por natureza, né? E as pessoas falam, você comeu aquilo. mas É assim, como ó, você viu o ar ali. agora acho que uma coisa importante, a gente já até fez essa terapia juntos Sim. nas nossas conversas, mas acho que é importante frisar para os pais também. Mano, esquece o bagulho de culpa, isso não existe, velho. Sim. Você é pai de uma criança com uma condição. Todas as crianças estão numa condição. E eu costumo falar muito com a Mandica, né? Vocês também são amigos da minha companheira. Mano, seguinte, na real, é uma condição. Às vezes eu e a Amanda ficamos olhando assim, a gente não sabe como você é pai de uma criança típica. Quando eu vejo criança típica fazendo um monte de fique e trique, chato pra caramba com o pai e com a mãe, respondão, eu agradeço a Deus por eu ter meu filho que é um doce, que não me responde, que é mó educadinho e tal. Tipo assim, e aí? É uma condição, mano. Então, tipo assim, cada um é único, maravilhoso, especial, assim como todo mundo. Então, assim, dentro de cada condição tem dificuldades. Sim. Às vezes, na condição de criança verbal, pô, imagina escutar. Tipo assim, eu já vi criança sendo malvada com os pais, de falar assim, eu não gosto de você, não queria ser seu filho. Mano, meu filho nunca falou isso. Meu filho demonstra todo mundo como ele gosta de ser meu filho. E aí? Tá ligado? A criança também de 3 anos aí sentando palavrões. Isso, sacou? E você olhando. E os nossos, eles são genuínos, eles só demonstram afeto quando eles querem demonstrar afeto mesmo, eles demonstram gratidão só quando eles querem demonstrar gratidão. Não tem. Então, tá vendo? Então a gente tem que pensar também que são condições. E desde cada condição tem dificuldades, mas também tem coisas prazerosas. E tipo assim, é difícil ser pai de uma criança autista, mas é difícil ser pai. A única coisa que faz diferença é que a gente teve que fazer uma adaptação. E a gente tá aqui, inclusive, fazendo isso daqui pra gente se ajudar a se adaptar, sabe? E a gente vê isso com um olhar feliz também, e de se ajudar. Porque aí uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês sabem que o nosso tempo é curto, né? Porque senão ajudando sabe como que é. E eu queria falar uma coisa que é importante a gente falar. Acho que ficou clara essa dificuldade do diagnóstico, das famílias ficarem atentas, né? Disso tudo. Mas só que aí vem outra coisa que liga-se a isso. E aí até eu queria que o Thiago começasse a falar, porque, mano, você é muito herói por causa que o seu trabalho tem um sistema ali, né, Cris? Nossa, que você sofre com isso também, mas, mano, você vive na pele lá. O seu regimento ali de horários, né? Seu calendário é, mano, uma coisa muito complicada. Quem vai olhar, acho que é doido. E assim, isso faz com que a Cris também, na parte de casa, com o cuidado do Theo, às vezes também se sobrecarrega, apesar de você ser muito participativo. Gente, o Thiago, velho, ele tá vindo do trabalho pra cá, a gente tá aqui muito cedo gravando, ele deixou o Teco lá com a mãe, né? Com a sua sogra e com a mãe do Thiago. E tá aqui, e, cara, você trabalhou a noite toda, e aí depois da outra semana você tá de manhã, de tarde. E assim, eu sei que pra Cris também isso tem um impacto, mas como que é pra você? Porque, tipo assim, e eu sei que você até ouve ainda umas coisas de que você não tá participando, né? Sim. E a renda vem aí desse trabalho, a Cris tá no suporte ali e tal, e, mano, fala um pouco disso aí. É uma coisa que aconteceu com ele recentemente, que ele já perdeu o primeiro dentinho dele, e eu não vi. Então, é uma coisa besta que a gente fala. Parece pequena, mas é uma coisa muito grande. Igual, embora que eu consiga acompanhar algumas coisas, mas eu perco muitas coisas também, porque eu preciso dormir, preciso descansar. Você precisa, né? Poder trabalhar. E eu sei que eu deixo muita coisa nas costas dela. E fica mesmo.
e eu não consigo estar ali todo o tempo. Na medida do possível que eu consigo estar junto, tá tranquilo. Embora parecendo um zumbi, Não, eu vejo, viu, gente? Aquele e zumbizinho, várias vezes. presencia bem. Parecendo um zumbi, a gente tá ali. O corpo tá ali. E tudo que é uma condição pra gente poder dar pra ele, ou no caso pra eles, uma condição melhor. Porque esse mundo tá muito cruel hoje. Então, o que a gente tá pondo na nossa mão como pais, eu tenho certeza que a gente tá fazendo. Mano, sabe porque eu faço esse marca-texto aqui, né? Que eu chamo de marca-texto isso. Porque é o seguinte, é muito fácil olhar pra Cris ali que tá no... Vai ver a mãe incrível que ela é, pesquisadora e tal. Só que aí, às vezes, assim, né, dentro dos casais, porque às vezes tem outra troca. Às vezes é o pai que fica, a mãe sai, né? Porque às vezes a remuneração é melhor, então fica, cada combinado, né, e tal. Eu já tive, por exemplo, que eu ficar mais e a Amanda trabalhar, aí a gente vai invertendo, agora a gente tá dividindo, essa loucura aí, que vocês estão ligados. Mas por que eu quis fazer esse marca-texto? Porque muitas vezes, né, as pessoas olham nas clínicas, infelizmente, é uma realidade, a gente já conversou sobre isso, que os pais abandonam e as mães ficam. A maior parte dos casos é isso, né? Mas muitas vezes tá a mãe ali porque o pai, mano, tá fazendo o maior corre por trás, velho. E eu vejo, porque assim, eu quis fazer marca porque eu vejo, mano, o Thiago, velho, vem zumbi. Aí você fala do corpo, mas a presença é muito importante, mano. Tá ali. Sim. Ele brincou, né, que só tá o corpo, mas não, é a presença, a criança sair, olhar pra cara do pai, tá ali. Vê que tá ali, né? E o Thiago tá 90% das vezes lá. Tá ligado? Exatamente. Isso é incrível, mano. Tipo, o moleque veio, vai lá e tá vendo o pai e a mãe ali. Tipo, isso pra ele passa pro desenvolvimento dele, segurança, tudo mais. É incrível. E vocês são pais incríveis mesmo. Mas. Obrigada. E tem gente que fala assim, não estão fazendo mais que obrigação. A gente sabe disso, mas é que isso não deixa de ser incrível, porque é muito fácil abandonar, ou empurrar pros outros, ou deixar mais na clínica. Algo a mais você tem que fazer. Você tá... Mano, vocês estão entregando muito, velho. Isso é fantástico. E eu queria também, porque assim, é uma forma da gente depor aqui de como as famílias estão sofrendo, tá ligado? Porque eu sei que vocês deixam de fazer muita coisa, né? Que agora vocês começaram a sair um pouco mais, né? A gente fica fazendo eles em casa comer pizza, gente. Exatamente. A gente vai na casa deles, a gente inventa rolê pra eles dois terem um pouco de descanso. Porque, assim, só pra salientar, o trabalho do Thiago, ele também trabalha de fim de semana. Então, ele roda turnos. Feriados. Feriados. Então, assim, essa semana foi o primeiro feriado que ele teve, que ele passou com a gente. Então, assim, esperamos 7 meses, né? 6 meses e meio, praticamente, pra ele passar o primeiro feriado do ano com a gente. E, então, o Thiago não emenda feriado, ele roda o turno. Isso para nós, nos traz a questão financeira? Sim. Então, eu não estou aqui para reclamar disso. Na questão financeiramente falando. Não, sim, mas eu acredito muito que, assim, traz para nossa rotina o embaralhamento. Então, imagina você a cada semana se planejar de um jeito para que você uma família típica, para que você consiga trazer menos prejuízo à rotina do Theo. Então, por exemplo, a rotina do Theo, ela é bem estabelecida. Tem que seguir uma rotina, né? Isso. E a nossa acaba sendo bem tentando ao máximo deixar a dele estabelecida. E detalhe, lembra que os autistas têm a questão do ritualismo, da rigidez cognitiva de precisar de ter rotina e tal. Então, por isso que é bem mais complexo. Mas o que eu mais, assim, a parte do Thiago na nossa rotina é que, assim, eu percebo que ele faz questão também de fazer, sabe? Então, assim, levar na clínica, não é só levar na clínica e tá o tempo todo reclamando. Ele não faz isso. Gente, a gente entra no carro, ele leva o Theo, ele vai e volta em paz. Então, assim... Porque tá fazendo. Esse momento, o cansaço tá no porta-mala. E a gente não tá falando de algo que é, por exemplo, 1 mês. A gente tá falando de uma jornada de quase 3 anos. Então, já tem quase 3 anos nesse momento que a gente já tá nessa jornada, que o Thiago já tá nesse... Por isso que vocês são incríveis, mano. Nesse processo. Por isso. Obrigado, Denis. E assim, e o Thiago dorme, às vezes, 3, 4 horas por dia. Então, ontem mesmo ele dormiu só 4 horas. Então, ele... Não, e aí tem a questão de impacto da saúde, de vocês. A gente vai ter que caminhar pro fim, e aí eu vou aproveitar essa sua fala pra gente falar de uma última coisa. Porque eu percebo assim, aí, olhando pra mãe, Cris aí e tal, pra todos os nossos pais atípicos, a gente tem esse sentimento que eu vou falar agora, que é o da solidão, né? A gente sente muita solidão. As pessoas deixam de convidar a gente pras coisas, as pessoas sabem que é difícil, então, não, mas acho que é difícil pra eles, então eu nem vou chamar, né? Discrimina. Que é onde eu queria chegar, da discriminação. E aí eu queria que vocês depusessem isso aí. Porque assim, Cris, aí da sua parte, tem essas discriminações que a gente sofre mesmo, que a galera da gente chama a gente. Sim. Não, mas a criança, tá ligado, vai que ela escandaliza, sei lá, né? Não quebra minha casa. E as pessoas nem perguntam pra gente se a gente quer ou não, né? Porque, aliás, você quer ajudar alguém, a gente pergunta que a pessoa precisa, tá? Porque é isso que ajuda. Não, eu vou lá entregar um negócio pra eles lá. Não,
Pergunta, ô, como posso te ajudar? Às vezes, se você puder vir na minha casa pra poder ir no banheiro, você me ajuda. Porque é o sentimento que a gente passa às vezes, tá? Porque assim, quando o nosso companheiro tá trabalhando e só você lida com o autista, quando o outro tá fora, como você vai no banheiro? Essa é uma dificuldade das famílias atípicas bem simples. Alimentação. Alimentação. Quando eu como, gente, vocês fizeram coxinha aqui pra gente, obrigado. Eu almocei 2 dias aquilo lá. Porque assim, eu esquentava e ia dando a comida, o Raul come uma comida super saudável aqui, ó. Mastigando uma coxinha mais firme. Qual que é esse sentimento de solidão, mano? E essas questões que a gente sofre que também impactam essa solidão, tem o impacto dos preconceitos que a gente sofre. Queria que vocês dois façam um pouquinho disso pra gente encerrar. Então... Acho que a gente se sentiu muito recluso. A gente mesmo se blindou. Porque talvez até com medo do que as outras pessoas iam achar, ou falar, ou pensar. Então a gente achou melhor ficar recluso, quietos. E uma coisa que, como você comentou, ninguém pergunta. Já vai te pré-julgando, já falando que você não faz, porque você não quer, porque você não consegue, e por aí vai. E ladeira também, abaixo. Por exemplo, a pessoa convida. Difícil. Por exemplo, não, a gente não E tem... talvez convida torcendo para que não vá. Não, mas assim, a gente não tem preconceito. Mas, por exemplo... Mas assim, não tem preconceito. Vamos lá. A questão não é preconceito, a questão é adaptação. Você vai conseguir adaptar pelo menos o mínimo que meu filho consiga estar ali? Verdade, porque, por exemplo, eu tô te convidando pra uma festa que a música é no último volume. O estrobo de luz, assim, ó, vrá, vrá, vrá. Ou então, no meio da casa tem uma piscina. Ou então... Nossa! Então, Ou então... O meu filho vai se jogar naquela água ali, meu filho. Ou então coisas, por exemplo, que pra mim é o que é mais difícil, assim, não tem nada, isso é bobagem. Eu já ouvi muito isso. Então, assim, por exemplo, me convidam pra um lugar... é o tempo dele. Me convidam pra um essa lugar, fala dói. e assim, olha, isso não é nada. E aí você leva a criança, você cria força, tenta fazer o máximo, e você chega até o local com a criança. E não tem nada adaptado para a criança, nem o mínimo possível. Pode crer. Né? Não, eu não estou dizendo adaptações grandes, não, mas sim, o mínimo eu tô possível. entendendo, E eu vou dizer até muito de bem. crianças, não digo nem... Assim, Não, é. E nem alimentação pensado nele. e nem alimentações. Só coisas então... que bebidas e afins. E aí a gente acaba tentando sempre pensar assim, o Theo vai conseguir se sentir confortável? Ele vai. Senão, então, a gente primeira coisa que a gente consegue. pensa. Porque, assim, não adianta, às vezes, já aconteceu de eu sair de casa, levar o Theo, e chegou no local, Não dá. ele, assim, não dá, ele se desorganizar. Voltar pra trás é a coisa que o pai de autista mais faz na e vida, a mano. gente voltar pra trás. Tchau. Você demora 40 minutos para chegar no local. Não, você Fica demorou assim. quase 1 hora pra sair, aí fica assim que volta. É isso aí. Estamos triste. acostumados. É isso aí. E assim, mas eu até entendo que as pessoas até Tem têm ignorância, claro. A gente por tem que respeitar que as pessoas têm ignorância que... Só que aqui que tá um ponto. Por Que aí isso essa importância daqui. eu vou finalizar falando uma coisa aqui. Que eu acho que vai traduzir isso que vocês estão falando. Eu tive um casal de amigos que falou assim, Denis, eu quero que você venha no aniversário do meu filho. Eu não vou citar porque senão tem outros que já convidaram pra ninguém ficar sentido. Mas assim, essa é a prática que eu acho que seria correta. Eles têm, obviamente, suas restrições, porque eles não são pais de casal autista, eles não têm uma especialização. Mas tentam entender e perguntar. Pessoal, como que você prefere? Vai ter um ambiente assim, assim, assado. A música que tiver fica muito baixa, mas precisa tirar, a gente tira a música. Isso é importante, hein? Tá Isso é ligado? importante. O que ele come que eu posso colocar? Tem algum item que você acha que eu posso colocar que é simples? Meu filho come um biscoito de polvilho. Se estiver lá na festinha, ele vai se sentir incluído. Agora ele come coxinha também, né? Mas você tá entendendo? Sim. Sim. Simples. Gente, você quer ajudar uma família autista? Olha como que é simples. Primeiro, pergunta pra ela como ela pode ir. Ela pode ir mesmo, então. Você quer que ela vá mesmo? Se pergunte isso. Você quer que eu conviver com aquela criança autista? Porque, mano, tá tudo bem se não quiser conviver com meu filho. Meu filho é maravilhoso. Você não vai fazer falta nenhuma na vida dele se você não quer estar com ele, tá ligado? Quem tá perdendo é você, com certeza. Não é verdade? Sim. Tô mentindo? Sim. Mas pergunta pra gente. Você quer ajudar? Pergunta pras pessoas. O que você precisa? Às vezes é uma coisa simples. Esse podcast não nasceu disso? Não foi um diálogo? Foi. Você lembra? O que a gente precisava? Tá tendo um podcast. Ninguém tá falando disso dessa forma aqui. Exatamente. Sim. Então, vamos trocar essa ideia. Porque às vezes Né? uma forma tão técnica de falar as coisas, as pessoas elas até perdem o interesse, mas de repente você fala assim, nossa, eu vou chamar a Cris e o Thiago pra ir lá em casa com o Theo. Ô Cris, o Theo come o quê? Tá tudo bem pra ele Simples, desse né? jeito? Olha aqui. Olha, Sim. só de me convidar desse, assim, já... Demonstrar essa vontade que ele convidar a pessoa, né? Então você já vai. Eu sabendo assim, né, quanto vocês têm dificuldade de sair, mano. Tipo assim, quando vocês vão em casa, eu fico mó feliz, velho. Tipo assim, A gente também. esses dias, Sim. a Cris e uma coisa assim, até falei pro Thiago. Mano, a Cris e a Amanda foram no mercado. Vocês não são que essas pessoas não podem ir no mercado, gente? É verdade. A Cris, às vezes, como ela fica bastante sozinha, ela não pode ir no mercado, mas ela pôde ir no mercado, mano. Aí o Theo ficou comigo, ficou lá de boa. Mano, ele até fez xixizinho, né? Tive que trocar ele e Sim. tudo. Tipo, porque ele, pra mim, ele não pede ainda pra ir no banheiro, né? Aí ele, mas fui lá, vamos, Theo, tudo bem, trocamos. Mano, olha que da hora. É simples, mas aí é família ajudando família.
E não precisava ser assim, né? Tipo assim, podia ter outros suportes também, Sim, às vezes, sim. que são simples. Gente, é muito simples. O pessoal também cria um monstro, né? E nem sabe o que é realidade. Então, assusta. Mas a gente tá aqui pra Pra ajudar. tirar os monstros. Não vamos dar as mãos aqui, essa não. Gente, ó, Obrigada. muito obrigado. Agradeço, viu? Este foi mais um Grilo Show. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Compartilha com famílias autistas. E se você tem um amigo autista, essa entrevista aqui vai ser muito boa. De famílias atípicas e tal. Se você conhece pessoas que têm um filhinho autista e tal, essa entrevista aqui vai ser boa pra você, mano. Se você que realmente é empático, se você realmente se preocupa, essa entrevista aqui entrega algumas coisas que você precisa saber, velho. Precisa muito saber. Obrigado, Thiago. Obrigado, Denis. Agradeço aí pelo convite. Obrigado, Cris. Obrigada, Denis. Todo amor que houver nessa vida pra vocês. Obrigada. Igualmente. Valeu. Mais um Grilo Show. Valeu.